Ó, de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, mais de 70% das pessoas negras afirmam já terem sofrido casos de racismo, seja na escola, no trabalho ou em qualquer esfera. O preconceito racial é visto frequentemente em todos os cantos, desde apelidos depreciativos que envolvam cor ou manifestações que comparem pessoas negras a animais. Essas situações acontecem todos os dias, lamentavelmente. Mas como agir diante de uma situação de racismo? Como o direito pode defender as vítimas desse crime? É o que a gente vai ficar sabendo agora no quadro Entrevista. E olha só, para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui a advogada especialista em direito penal, a Niuly Campos, ela que é muito conceituada na área, gosto muito do trabalho que ela desenvolve e fico feliz em te receber hoje aqui, né, no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Eu que fico feliz pela oportunidade de estar aqui num dia tão emblemático quanto é o Dia da Consciência Negra, para a gente tratar de um tema tão caro à nossa sociedade, que precisa tanto ainda crescer, né, e entender a diferença e respeitar a diferença. É verdade. E como advogada, a gente sabe que muitas pessoas devem te procurar, principalmente por ter sofrido algum tipo de preconceito, de racismo, lamentavelmente, não é? É muito lamentável. Na realidade, essa é uma realidade cruel nossa, no Brasil e no mundo, né? O Brasil foi um dos últimos países, o último país do Ocidente a abolir a escravatura. E nós ainda temos vestígios dessa escravatura nos dias de hoje. Tanto que tantas pessoas, ainda que nós tenhamos maioria populacional formada por negros e negras, nós ainda temos cenas lamentáveis de racismo, de injúria racial. E temos sempre que enfrentar essas questões de forma legal. Claro que buscando o auxílio do direito e do direito penal quando é necessário, mas também pensando numa transformação social mais ampla, né? A gente pensar em dialogar sobre o tema, discutir o tema, pensar numa educação mais libertadora, uma educação mais igualitária. Eu acredito né? muito que tudo começa pela educação, né? Então, a partir do momento que a gente aprende de alguma forma a encarar a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sensata, a gente consegue encarar as dificuldades do dia a dia. E, lamentavelmente, nós não estamos preparados hoje para poder lidar, né, com as diferenças, o respeito acima de tudo, né? Não é porque eu tenho um pensamento diferente do seu que eu devo te desrespeitar. Pelo contrário, a gente tem que, né, valorizar cada pensamento e, por mais que não seja o nosso pensamento, a gente saber que quanto mais pessoas pensem diferente, a gente pode chegar a um denominador comum, né? É verdade. E abrir a mente também. É um caminho, né, já que a gente passou, como a gente reconheceu muito tardiamente, a gente aboliu a escravatura, a gente também viveu por muitos anos no nosso país sob o mito da democracia racial. Verdade. A ideia de que no Brasil todo mundo é miscigenado e todo mundo está junto e todo mundo tem os mesmos direitos. Então, para muitas pessoas durante muitos anos, inclusive hoje ainda, né, algumas pessoas acham que não tem racismo no Brasil, que nós vivemos numa cultura miscigenada. Isso é um mito, na medida em que a gente sabe que a gente nunca garantiu os mesmos direitos à população negra que outras populações aqui no país têm. E aí, quando falham esses direitos, a gente não consegue promover esses direitos, as pessoas, elas naturalmente estão elas são mais vulneráveis do que os outros grupos sociais e, por isso, merecem uma proteção diferenciada. E o direito também permite isso. Perfeito. E a gente viu, inclusive, recentemente um caso de uma empresa que, na hora de ofertar o emprego, né, especificava que não aceitava funcionárias negras. Lamentavelmente, circulou aí essa informação nas redes sociais, na mídia. E como agir diante de uma situação como essa, por exemplo? De fato, uma situação clara de racismo. Porque, embora a gente tenha visto também outras situações, os jogadores sendo xingados no campo, a gente até confunde com racismo, como crime, mas ali a injúria racial é uma forma de ofender a dignidade da pessoa, destacando a situação da cor, da raça, da etnia, da origem. As pessoas às vezes confundem a diferença da injúria racial para o racismo, não é? Então, a injúria racial... A injúria racial é um tipo de crime contra a honra. Sim. A gente chama de um crime contra a honra qualificado, né? Está lá no artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 3º. E a injúria racial, ela também é punida
com pena de 1 a 3 anos e multa. E aí a gente deve buscar, no caso, um xingamento, por exemplo, né, que destaque uma questão racial, uma questão de cor, de origem, enfim. E o racismo é um crime um pouco maior, mais amplo, né? Está tipificado lá na Lei 7.716 de 89. É uma lei que trata da proteção de um grupo social como um todo, não de uma ofensa específica a uma pessoa determinada, Sim. mas um grupo. Então, na medida em que essa moça recebeu essa proposta de emprego, excluindo um grupo todo de mulheres negras, a gente está diante, né, a gente está impedindo que essas pessoas tenham acesso a espaços em razão da sua cor, em razão da sua raça. E aí a gente está diante de um crime de racismo, as penas são um pouco maiores, variam entre 1 a 5 anos, tem o racismo ali no primeiro artigo é de 2 a 5 anos, e a gente precisa buscar mesmo as autoridades para apurar o crime, né? Tanto o Ministério Público quanto as delegacias, tem que fazer o boletim de ocorrência para que seja apurado, descoberto direitinho, a pessoa seja efetivamente processada. Perfeito. E quando o caso acontece, né, por exemplo, no ambiente escolar e entre menores, assim, como é que os pais da criança ou adolescente que foi vítima podem proceder nesse caso? Veja, Jaque, é muito complicado e muito triste, né? Eu vou usar a frase que você começou aqui no programa: ninguém nasce odiando ninguém por sua raça, por sua cor, por sua etnia. E se as pessoas não nascem odiando, elas são ensinadas a odiar, também podem ser ensinadas a amar. E o reflexo disso é dentro da sala de aula, ali no primeiro momento em que o aluno tem contato, em que o ser humano tem contato social, que é na escola, né? Então, o adolescente, até 17 anos, né, ele é inimputável, ou seja, ele não pode ser responsabilizado penalmente, mas ele pode ser ali responsabilizado por meio do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê ou medidas protetivas ou medidas socioeducativas para aquela criança ou adolescente. Quando é menor de 18 anos, só são medidas protetivas. E aí a gente também pode buscar os pais, né, os pais devem buscar a escola do filho que foi ofendido. Obviamente, a escola também tem a responsabilidade de tratar, né, de abordar temáticas que digam respeito à diferença, à origem africana, às nossas ancestralidades todas, para que a gente possa construir uma educação libertadora, uma educação mais igual, uma educação mais plural, que permita que essas crianças possam ir desconstruindo esse forte racismo, esse forte preconceito que é tão estrutural na nossa sociedade. Exatamente. E é aquilo que a gente conversava anteriormente, da importância da educação, né? Exatamente. Que ela vai onde a gente sonha, onde a gente imagina que possa, como falei na frase, você muito bem e oportuno colocou aqui nessa entrevista, eu acho que assim é tão mais simples aprender a amar, não é? Tão mais fácil. Eu não entendo porque as pessoas pregam ainda, lamentavelmente, né? Como a gente vê o racismo, o preconceito, a injúria. Então, assim, hoje é um dia de reflexão, né? Um dia que é para que a gente pare, observe o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode enxergar, porque lamentavelmente, nós estamos vivendo num momento em que a gente se depara com muitas situações de pessoas onde o coração está muito machucado e acaba ofendendo todo mundo, né? É verdade. A gente precisa se atentar mesmo para isso e entender a importância do diálogo. É tão bom que a gente esteja aqui num dia tão importante falando sobre o tema, Jaque, porque não dá para a gente solucionar um problema sem a gente reconhecer que ele existe. Na medida em que a gente ignora e diz que está todo mundo numa democracia racial, que as pessoas no Brasil são miscigenadas, que racismo é coisa de mimimi, como se diz na internet, a gente invisibiliza um problema que é real e que é cruel, né, e que mata. Porque o racismo mata. Nós temos números que mostram, por exemplo, a realidade carcerária no país, mais de 70% de pessoas negras e pardas. Nós temos, por exemplo, um genocídio de jovens negros. A juventude negra morre todos os dias no nosso país, seja por violência entre eles, seja por violência policial. E tudo isso precisa ser abordado, precisa ser dialogado, discutido, levado também para a sociedade, por meio através dos meios de comunicação, para a gente ampliar esse debate e pensar numa sociedade mais plural, mais justa. Sem dúvida. A gente imaginar que a gente tem que enxergar o outro com um valor igual ao nosso, nem mais nem menos, né? Alguém que tenha o mesmo valor que você, que tenha a dignidade, que tenha a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades de forma plena, como nos garante a Constituição Federal. Verdade. Então, para quem está em casa e que se deparar com alguma situação
né, que já foi colocada aqui, a injúria racial ou racismo. Vamos reforçar que é importante buscar ajuda, né? Buscar ajuda. E ir aos órgãos competentes. Sim, não é? Tanto as delegacias fazer boletim de ocorrência, o Ministério Público, pode ir a alguma entidade de apoio à população negra, pode ir a própria OAB buscar orientação. Estou aqui também em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem comissões que tratam, né, da diversidade cultural, racial. Também aqui em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Ordem, né? A gente sabe que as mulheres, a gente não pode pensar num recorte hoje. Hoje nós começamos o primeiro dia da campanha de 21 dias de ativismo contra a violência, especificamente a violência contra a mulher. E aí a gente vai passar esse dia, e é muito emblemático que se comece essa campanha aqui no Brasil, no Dia da Consciência Negra, porque além de as mulheres serem vítimas no país, as mulheres negras, elas estão na ponta, na base, digamos, da nossa pirâmide social. Então elas ganham menos, elas sofrem mais violência, além de serem mulheres, por serem mulheres negras. Então essas vulnerabilidades, elas se entrelaçam e tornam a mulher negra a pessoa mais vulnerável da nossa sociedade. E é importante que a gente pense nisso com carinho, reflita e que a gente lute diuturnamente para pensar numa sociedade sem violência. É verdade. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então nós estamos aqui com esse espaço para que ações conjuntas, como a gente tem visto, né, e feitas pela justiça, por grupos de pessoas que sofrem também algum tipo de preconceito. Então, para todos vocês que são envolvidos, contem com a gente aqui, né? O programa está sempre à disposição e é importante a gente contar com o espaço, né? Porque a televisão é aquele momento em que a gente pode ser aquele porta-voz que você precisa. Que maravilha, e é muito bom ver isso, né? Porque há muito pouco tempo a gente não via pessoas negras na televisão, ocupando espaços de poder e representação, e agora a gente já consegue ver essa luta avançar, as pessoas que conseguem hoje usar os seus cabelos. Estou vendo ali sua assessora maravilhosa, com cabelo bem afro, a nossa cantora linda aqui, talentosa, sim, né? É uma coisa muito recente, que vem de muita luta e de muita conquista, de afirmação do povo negro, né? Da cultura, da história do povo negro, e esse dia é muito importante por isso. Por isso, para a gente exaltar essa coisa linda que é o povo negro no nosso país. Muito obrigada pela entrevista, imagina, viu? Amei te ver. Tá aqui, esperando. Já tem nome? Luan Davi. Luan Davi. Já tá famoso, né? Luan Davi já tá famoso, tá chegando por aí. Que Deus te dê um bom parto. Obrigada. Muito obrigada por essa entrevista. Espero que você de casa tenha gostado. A gente encerra por aqui esse quadro que foi maravilhoso, não é?